Bora. Muito bem. Então, primeiro eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos estudando o Autocultura à Luz do Ocultismo do Dr. Taimini, que eu até, e acho que concordariam todos que leram o livro, entendo que seja uma introdução à ciência do yoga do mesmo autor, que por sua vez é um comentário dos Yoga Sutras de Patanjali. Eu deduzo isto, ou tenho a pretensão de defender tal ideia, principalmente quando ele entra nos capítulos 22, Samadhi, a técnica essencial do yoga, 23, preparação para o yoga, e 24, 8 subdivisões da técnica yógica. O número 25 também está em alguma medida ligado, mas não tão explicitamente, que é autorrealização e busca da felicidade, mas a gente pode relacionar com certeza isso a Kaivalya. E o número 26, que é o tema de hoje, a questão da direção, tem a ver com a questão do guru. Tá? Então, um conteúdo que está, de alguma forma, subentendido na tradição do yoga e dos Upanishads. Vocês sabem que a palavra Upanishad quer dizer aos pés do mestre, não por acaso temos aqui o exemplar que eu costumo recomendar, só que esse mais como uma introdução à filosofia Vedanta, particularmente as qualificações Viveka, Vairagya, Satsampati, Mumukshutva se apresentam descritas em sucessão por Shankara, do aforismo 17 até o 30 do Vivekachudamani de Sri Shankaracharya, certo? Ele considerado o maior expoente, alguns até dizem que fundador, isso não sei se é correto, mas com certeza o maior expoente da Vedanta Advaita, né? Ou não dualista, ou monista, como preferem chamar o outro. Por todas essas considerações, nós vamos ver que a questão da busca do mestre, do guru, está interrelacionada nesses dois temas, tanto no yoga quanto no Vedanta, e eu arriscaria dizer em toda a tradição indiana ou hindu. Né? Dr. Taimni começa citando que o verdadeiro propósito, aliás, eu estou citando ele, né, na questão da direção, que o verdadeiro propósito da evolução humana é o desenvolvimento final do indivíduo, ou como foi mostrado anteriormente, é o desenvolvimento final do indivíduo que é autoiluminado, autodeterminado e autossuficiente. Tal indivíduo somente pode evoluir nos estágios finais através da autodireção. Por que óbvio? Porque se o estágio final é tornar o indivíduo autodeterminado e autossuficiente, é também mencionado aqui, autoiluminado, é a questão que está relacionada ao autoconhecimento, a, ao, ao autodeterminado seria o autodomínio. E também o autossuficiente está relacionado à autoentrega, que é o que, em geral, o povo traduz de forma mais singela como sabedoria
vontade e amor, respectivamente. Aliás, assim termina o Aos Pés do Mestre, como o capítulo 26, estamos estudando hoje, é o final do livro, como nós chamamos, o Autocultura, por que não citar também o final do Aos Pés do Mestre, que é o parágrafo 64, quando é dito a sabedoria que te torna capaz de auxiliar, a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade, essas são as tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os três aspectos do Logos. E tu que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo. Certo? Então, eu acho que, em ambos os casos, tanto na tradição do Yoga como do Vedanta, fica subentendido o Satchitananda, por exemplo, no Vedanta, a condição da Mona, fala de, como se chama, existência, consciência e bem-aventurança. O primeiro está relacionado à vontade, o segundo, à sabedoria, ao autoconhecimento, e o terceiro, evidentemente, ao aspecto do amor, pois Ananda tem a ver com essa autoentrega e o elemento de relação, uma vez que a existência está mais relacionada ao sujeito e a consciência, talvez, ao objeto, a tomada de consciência do objeto, sendo um elemento de relação àquilo que alguns chamam de amor, de harmonia, e da consequência da ação harmoniosa, nós chamamos Ananda ou a felicidade. Foi tema do capítulo anterior aqui, que foi que todos lembrem, tá? A autorrealização e a busca da felicidade. Então, o coroamento desse livro, no capítulo 26, ele prossegue dizendo: tal indivíduo é óbvio, somente pode possuir, desculpe, pode evoluir nos estágios finais através da autodireção. Comentado, ele trata como óbvio porque é uma função do desenvolvimento exterior. A direção do exterior é necessária e é dada nos estágios primários. Porém, quanto mais o indivíduo avança no caminho do desenvolvimento interior, mais a direção vinda do exterior é retirada. E ele é, assim, forçado a fazer-se dirigir do seu interior e a acender sua própria lâmpada. Como dizia o Buda, sede lâmpada para vós mesmos. É o que eu sempre digo aqui em casa quando falta luz, mas aí às vezes a pessoa quase apedrejada. Mas foi um ensinamento do Buda, certo? Por via das dúvidas, eu costumo trazer uma lâmpada comigo, né? Portátil, certo? Porque aqui na praia, não, tudo acontece, anda havendo muitas tempestades no Rio Grande do Sul. Mas se a pessoa nem lembra onde está a lanterna, e sai tateando que nem o Mister Magui pelo escuro, acho que o Mister Magui só a Zulema lembra, que é o Mister Magui. Mas, de qualquer forma, o fato é que se a gente nem sabe onde buscar a luz, a situação fica muito difícil. Então, a questão da direção, como ele diz ser óbvio,
é que gradualmente eu tenho que depender menos do guru e me tornar um mestre. Não estamos negando a tradição e a importância do instrutor, mas o instrutor, ele tem que ocupar, como ele diz aqui, um certo estágio. Né? A direção exterior é necessária e é dada nos estágios primários. Mas, gradualmente, o indivíduo tem que se tornar autodeterminado e autossuficiente. Por exemplo, na fundação da sociedade receberam-se várias cartas dos Mahatmas, como alternativa, e se vocês quiserem eventualmente fazer um ensino a esse estudo paralelo, as cartas dos mestres de sabedoria, principalmente do Mahatma, aparecem para inspirar ou dar uma direção ao início do trabalho filosófico. Depois, os mestres foram se retirando por um segundo plano e se supõe que cabe hoje à sociedade ter autodireção, que receba a inspiração dos atmas, mas não mais aquela correspondência que se recebeu no início. Se me faço claro, isso até é Blavatsky, que é todo tipo de orientação, porque a criança no início precisa dar seus passos, precisa do pai ou da mãe para segurar a mãozinha até aprender a caminhar. Hum? Ninguém vai deixar seu filho, eu suponho, aprender a caminhar no meio de caco de vidro, espinho, não sei o que. A gente vai escolher um lugar mais fofo, né? Uma graminha, a areia na beira da praia, tem lugares mais oportunos para os primeiros passos, tá certo? Mas eu também me lembro quando o meu pai me ensinava a andar de bicicleta, eu tinha uma monareta vermelha, bom, isso sim, uma bicicleta do tempo do EPA, mas de qualquer forma, segurava ele o bagageiro e ia caminhando comigo. Eu andava devagarinho, depois eu comecei a acelerar mais. Um dia, na beira da praia, eu senti tão leve a bicicleta que eu até olhei para trás e vi o meu pai lá longe. Nesse momento, eu já caí. Só de ver que é claro que ele não estava segurando mais, mas eu tinha aprendido a andar de bicicleta. Se eu caminhei toda aquela distância sozinho, não é? Então, eu creio que deve ficar claro, e é coerente que no último capítulo ele fala da importância da autodireção. Assim como é dito na tradição esotérica que as 4 primeiras iniciações são dadas pelo mestre à fraternidade, mas na última é o indivíduo que confere a si mesmo. Ninguém pode conferir Kaivalya a nós. É por um profundo discernimento, como diz o Yoga Sutra, no Sutra 226, entre o Purusha e Prakriti, nesse caso, especificamente na guna sáttvica, porque se supõe que as outras já foram vencidas antes, então é um profundo discernimento entre o ser e a mente, e eu acho muito lindo o exemplo dado por Sri Ramana Maharshi, o grande mestre vedantino, quando ele dizia, acho que já citei para vocês, que o ferro normalmente é opaco e não irradia luz. Mas quando posto de uma barra de ferro, por exemplo, dentro de uma fogueira, em algum momento o ferro vai ficar, como se diz, ao rubro, né? E aí ele passa a irradiar luz e calor.
por algum tempo, se afastar de novo o ferro da fogueira, que lhe emprestou esse calor, se eu posso assim dizer, ele vai voltando à temperatura normal e vai perdendo essa capacidade de irradiar luz ou calor. Então, o Sri Ramana dizia que quando a mente está muito próxima do espírito, ou vamos chamar Tita ou Manas, muito próximo de Atma, parece induzir funções espirituais à mente que é inerte e criar uma aparente confusão. Assim também é considerado avidya, ou seja, que nós começamos a achar que somos a mente, nós nos confundimos com o instrumento que estamos tocando, por assim dizer, se eu comparar aí com o artista, ele acaba se fundindo no instrumento, o instrumento é sua expressão, e ele se confunde com o instrumento, e a partir daí ele entrou no reino de Avidya, da ignorância espiritual, porque ele já acha que ele é o instrumento e não a luz ou o ser que irradiava essa luz e calor, essa vida, certo? Então, essa técnica, que é a última técnica do Yoga Sutra, por ironia, é também a primeira do Vedanta, que é, claro, uma questão de grau, mas é viveka, é discernimento. Se me permitirem, então, vou ler o primeiro parágrafo do Aos Pés do Mestre. E diz assim: a primeira dessas qualificações é o discernimento. É geralmente uma tradução de Viveka em sânscrito. Usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na cena. Eu achei também bonita a definição, segue, é isto, mas é também muito mais. E deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia até o fim. Por que até o fim? Porque essa é também, por ironia, a técnica final para distinguir o ser do não ser, para distinguir Atma de não Atma. Que a definição de Avidya, no último estágio, são quatro itens oferecidos por Patanjali, no Sutra 2.5, tá? Começa distinguindo o que dura do que não dura, depois o puro do impuro, depois o certo do errado, ou às vezes chamam o bem e o mal, e, por último, o espírito da matéria, ou seja, Purusha de Prakriti. Então, se essas são as definições da ignorância, são também os estágios que têm que ser vencidos pelo discernimento para atingir a libertação. Então, veja que é não só o início da senda, mas a cada passo, todo dia até o fim. E onde houver perda do discernimento ou reincidência da ignorância, a gente sempre cai um passo para trás. Provavelmente vai cometer algum karma. Isso aí é história humana, né? Então, enquanto o Viveka Kyati ou o discernimento supremo não for atingido, a gente ainda está desenvolvendo o discernimento, certo? Entras na senda porque aprendeste que somente nelas pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém esses bens são, quando muito, para uma vida somente, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Então, na medida que o discernimento vai se desenvolvendo, a gente sabe que se desenvolve também vairagya, ou o desapego.
outra definição da senda, tanto na Bhagavad Gita quanto no Yoga Sutra, é que é necessário desenvolver a Vyasa e Vairagya, a prática constante e o desapego. Mas sem o discernimento, o desapego não flui. Aliás, os dois crescem mutuamente num ciclo virtuoso. Quanto mais discernimento, mais desapego. Quanto mais desapego, mais discernimento. Então, Dr. Taimini demanda que a gente desenvolva essa luz. O discernimento é uma faculdade de Budi, é a luz do espírito se irradiando sobre a transitoriedade da matéria. Distinguir o que dura do que não dura é o primeiro passo. O que tem a ver com espírito e não tem é o segundo. A gente chama pureza e impureza. O terceiro é decorrente, é o bem e o mal. Porque o mal surge da confusão, da ignorância envolvida com a matéria. Ou seja, a ignorância é a causa do mal. Tá? A vidya é assim definida como o primeiro dos kleshas. Vocês conhecem essas definições aqui do Yoga Sutra, embora pareça ser, se eu entendi bem, o livro escolhido pelo grupo para dar continuidade ao nosso estudo, só avisando que agora, então, vai ter que apertar o cinto de segurança, porque o Yoga Sutra é outro nível de abordagem, certo? Então, a definição da tradução de Abhidhamma pelo Dr. Taimini no Sutra 2.3 é falta de percebimento da realidade. Tá? E no Sutra 2.4 é dito que a Vidya é a origem daqueles que são mencionados em seguida. Então, é a raiz, é a causa do mal, é de todas as misérias da vida, de todos os sofrimentos. E, só para lembrar, a Vidya é tomar o não eterno e impuro mal e não Atman como sendo o eterno, puro bem e Atman, respectivamente. Para a mente ocidental, esse respectivamente dá trabalho. Então, eu já ponho lá o transitório e o eterno, aí, o duradouro, e aí a gente vai pegando o discernimento ponto a ponto. O autor também sugere que, página 273, de novo, da questão da direção, que tal direção seja acessível ao homem em seu interior resulta da própria natureza da sua constituição. O âmago do ser é um centro de consciência divina. Então, tem que partir do pressuposto que Deus está em mim, se é que Deus é onipresente. E se Deus não for onipresente, que Deus é esse? Então, no fim, uma coisa está implicada na outra. Sua vida tem raízes na realidade que está na base do universo manifestado e é a energia e o guia de sua evolução. Então, se há um processo de transformação na matéria que leve para algum lugar, que são as circunvoluções de prática, tem que ser orientada na direção do Purusha. Por isso que é dito também, até na filosofia do Yoga Sutra, que o Prakriti existe para a libertação do Purusha. Então, de alguma forma, há uma conspiração universal para nos libertar, só que ela usa o prazer e a dor na medida do karma, a alegria e a tristeza, mas com sempre a presença de uma insatisfação, como diria o Buda, né? Dukkha Sati, a primeira nobre verdade, que nós nunca vamos estar satisfeitos com as coisas do mundo externo. Por quê?
Porque só na libertação interior, quando nós formos autossuficientes, tivermos autoconhecimento e autodeterminação, é que nós seremos realmente livres. Então, tudo isso tem a ver, essa autodeterminação é a questão da direção. O homem é um microcosmo contendo potencialmente dentro de si todos os poderes e todas as faculdades de que vamos em forma ativa no macrocosmo. E todo o universo está refletido, em alguma medida, em nós. E são essas potencialidades que se desenvolvem no seu interior e gradualmente se tornam ativas, uma após outra, à medida que a evolução prossegue. Então, ele agora vai citar a luz no caminho. Dentro de vós está a luz do mundo, a única que pode ser projetada no caminho. Se não podeis percebê-la em vosso interior, é inútil procurá-la em qualquer outro lugar. Por exemplo, Sri Ramana diz nos seus textos que a distinção entre meditação e auto-inquirição, ou o que ele chama de Mahayoga Vichara, é que na meditação nós repetimos, eu sou Shiva, Shivoham, etc. e tal, como uma máxima de concentração. Agora, quando eu indago, porra, quem sou eu? Aí, na verdade, eu estou não em busca de uma resposta intelectual, que essa eu já repetia antes, eu estou em busca de um foco de consciência interior. Então, a meditação é, até certo ponto, na visão de Sri Ramana, uma espécie de vidya repetitivo em japa, uma palestra que eu dou para mim mesmo, para usar a expressão do Dr. Time, sucos de pensamentos positivos que eu vou repetindo, mas ainda não é uma descoberta. A descoberta também na inquirição, e para isso a mente tem que estar serena e profunda, focada no seu interior. Aí nós saímos de Dharana, gradualmente entramos em Dhyana, até que temos a percepção direta em Samadhi. E aí vem um nível de convicção diferente que apenas repetir frases. Por mais verdadeiras que as frases sejam, são apenas símbolos com palavras de coisas que talvez não tenham sido ainda descobertas. A divindade é uma coisa difícil de descobrir. Mas Sri Ramana diz que eu nunca vou encontrar ela de forma objetiva. Eu posso encontrar as leis da natureza, descobrir que o universo é inteligente, orientado por essas leis, mas, como diz Sri Ramana, a divindade é o sujeito de todos os sujeitos. Então, eu não posso encontrar o sujeito objetivamente, porque ele não é um objeto externo. As pessoas que buscarem Deus no objeto externo nunca irão encontrá-lo. Poderão encontrar expressões da divindade, da beleza, do amor, ou sei lá, manifestos nesse mundo. Mesmo assim, Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, porque nem sempre o amor triunfa. A julgar até a maneira como a vida dele acabou, a gente vê que neste mundo, mesmo o Senhor do amor teve dificuldade. Né? Agora, no reino subjetivo, uma vez conquistada a autodireção, o ser humano se torna livre até do próprio corpo e do próprio cargo. E se ele voltar ou quiser se encarnar de novo, é pela lei de sacrifício e compaixão em favor de seus semelhantes para auxiliá-los a sofrer menos. Ele volta como instrutor, ele não tem mais nada a aprender nesse mundo. Não tem também nenhum atrativo pelo mundo em si. Poderá ter compaixão por aqueles que aqui ainda sofrem. Já os desejos cessaram.
Eles são movidos por outro nível de motivações. Isso eu suponho deva ficar claro. Então, ele cita o Yoga Sutra, tratando do problema da direção no caminho do yoga, esclarece o assunto em um sutra. Yoga Nushasanand Asudishaye Janandiptir Vivekakyate. É o Sutra 228, que eu acho que merece aqui também toda a nossa reflexão, se é que nós queremos até prosseguir esse estudo por essa prática. Diz assim, pelo estudo do Yoga Sutra, da prática dos exercícios que compõem o yoga, da destruição da impureza, brota a iluminação espiritual que evolui para o percebimento da realidade. Então, eu vejo que a tradução deveria estar entre aspas aí, acrescentou sobre. Esse sobre está dissonante. Vamos pensar em cortar fora esse sobre. E ele sugere, então, da, da prática. O sobre cai fora. Então, da destruição da impureza nasce a iluminação. Botar sobre é confuso na tradução, né? Certo? Então, começou com o da, né? Da prática dos exercícios que compõem o yoga, da destruição da impureza, que se supõe que vem dessa prática, nasce a iluminação espiritual. Ou, na nossa tradução do Yoga Sutra, brota a iluminação espiritual que evolui para o percebimento. Ali botaram que se desenvolve em percebimento da realidade. Enfim, foram traduções feitas em momentos diferentes por tradutores diferentes, mas aí no resto não vai alterar muito. Agora, o sobre me parece que dá uma interpretação errônea. É, assim, bastante óbvio que qualquer pessoa que seriamente empenhada no problema da autorrealização deva ponderar sobre a questão da direção no caminho, até não restar mais dúvida em sua mente de que tal direção possa vir somente de seu interior, e só então tentará seriamente e de maneira decidida encontrar dentro de seu coração a luz que irá guiá-la constante e infalivelmente. Então, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas em geral, mas fico com a sensação de que as pessoas acham que de uma hora para outra, assim, dá um estalo e a pessoa se iluminou, quando há todo um trabalho de purificação por mais de uma vida. Se vocês me permitirem ler uma passagem das cartas dos mestres, mais especificamente da carta número 6, porque é uma resposta a 4 perguntas. Então, um pândito, um erudito, né, das escrituras na Índia, Prannath era o nome dele, propôs 4 questões para o mestre. Primeira, estou trilhando a senda correta? Segunda,
Meu modo de vida atual conduz ao progresso espiritual. Terceira, sou capaz de influenciar em grande medida meu próximo nascimento, a reencarnação, né? Através da geração de bons karmas nesta vida, seguindo ardorosamente as tendências de meu coração, tal como ocorre hoje. E número 4, o que deveria fazer para ter a honra de prostrar-me a seus pés sagrados? São perguntas tipicamente orientais do discípulo em busca do seu guru. Né? A resposta do mestre foi dada em um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês, porque tem a ver com a questão de até que ponto o mestre pode ajudar e em que medida cabe ao discípulo, pelo menos, o trabalho do yoga preliminar. O processo de autopurificação, diz o mestre, não é trabalho de um momento nem de poucos meses, mas de anos, podendo estender-se por uma série de vidas. Eu gosto do mestre Kuthumi porque ele vai passando xilocaína na criatura. Tá? Então, ele primeiro diz que não é trabalho de um momento, não é um estado. Depois ele diz que não é de poucos meses, mas de anos. Quando a pessoa aceitou a ideia dos anos, ele diz podendo estender-se por uma série de vidas. Ele vai preparando a consciência da pessoa nos diversos graus de dificuldade. É óbvio, tem a ver com o estágio evolutivo de cada um, o número de samskaras que a pessoa acumulou a favor da senda, predisposições já no nascimento. Enfim, se a pessoa já vem trilhando a senda há muitas vidas, tem uma que vai ser a derradeira, mas o mestre prepara a resposta para todos os leitores. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser seu período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. Numa outra carta, ele diz ao Sinet: se tivesses vindo a mim aos 17 anos, antes do mundo colocar ou pesar sobre ti a sua mão, quão mais fácil teria sido o teu caminho. Porque se supõe que ali ele era mais puro. Depois que ele se envolveu com uma série disso, e ele tomava brandy, que é um conhaque reforçado, fumava charuto, e não vou entrar em outros detalhes, fica mais difícil a tal da purificação para entrar numa aura mais espiritual de meditação e de interação com o Mahatma. Por outro lado, como ele tinha sido, essa é a história contada, né? Até nas cartas, que ele tinha sido, sei lá, o equivalente a um senador, um homem de grande poder na Roma Antiga, ou não sei, que influenciou no Egito a possibilidade, porque não sei se era porque Roma estava dominando ou se não era diretamente assim, mas já do próprio Egito, que ele ajudou o mestre Kuthumi, que era então escravo grego, a seguir o caminho na tradição egípcia, nos templos. Ou porque houve uma guerra, acho que com os hititas, que ele teve que ser libertado para poder retornar ao Templo dos Mistérios, e aí ele fez progressos como sacerdote, devido a uma espécie de alforria concedida pelo senhor Sinek, então, naquela posição de poder. Era um homem mundano, certo? Não havia necessariamente nenhum vínculo espiritual nisso,
Mas, ao criar, com sua boa ação, e essa é uma sorte grande, é acertar na loteria, ele alforriou um futuro mestre de sabedoria num momento decisivo da sua trajetória espiritual. Por isso, ele ganhou o direito, assim contam, a essa correspondência nessa vida. Quanto ele aproveitou da correspondência, é outro assunto. Às vezes a gente fica revoltado lendo das cartas, que o mestre dá as dicas e parece que não aproveita nada, é só bola fora, chuta a bola na bandeirinha do escanteio, não chega nem na trave, nem perto do gol. É um horror a gente ler aquelas cartas, porque quando o discípulo não está pronto, o mestre não serve para muita coisa. Ele cumpriu o seu papel como mestre porque havia um mérito kármico. Mas o discípulo não estava pronto, coisa que o próprio mestre disse para ele. Então, ele nunca submeteu o Sinet às provações usuais para se tornar discípulo, porque dizia que ele não preenchia os requisitos. Mas isso não impediu o mestre de saldar uma dívida kármica que ajudou a humanidade, porque o Sinet tinha uma posição de destaque no jornal e publicou muitas dessas mensagens. Resultado que a Sociedade Teosófica cresceu na Índia e estamos aqui, passados mais de 100 anos, o resultado desse trabalho que ali estava numa sementinha. E que talvez sem essas cartas e sem a divulgação do Cine, é, que ocupava, ele era editor, ele era o editor-chefe do jornal The Pioneer. Não sei se eu compararia isso hoje com a Rede Globo, qual é a rede que está aí de ponta, que eu acho que a Globo não é mais, mas, enfim, aí o efeito multiplicador daquela mensagem se fez sentir mesmo quando nem todos estavam vivendo em conformidade. Sociedade teosófica, eu suponho que você saiba, não é uma sociedade de homens perfeitos, senão seriam todos Mahatmas. Ela tenta instilar no mundo, levar ao mundo uma mensagem que é de luz, mas nem todos aproveitam a oportunidade da mesma forma, e nem por isso eles são obrigados a sair da sociedade, a menos que infrinjam o primeiro objetivo, que é uma disposição em favor da fraternidade universal, senão aí realmente não tem mais sentido a instrução, tá certo? Mas se eu faço essa consideração um pouco longa, eu vou voltar à ideia original, vou voltar para o trecho da carta. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser seu período de provação. Ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. É o que diz o Sutra 2.33. Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Então, para evitar os pitaka, a pessoa tem que se concentrar em coisas elevadas. Isso é o primeiro passo para reverter, não é? O que aqui o mestre chama de objetivos diametralmente opostos. A mente, em vez de estar buscando a luz, está buscando outros atrativos mundanos. E aí ela tem que rebobinar, repolarizar, reorientar, redirecionar. É a questão da direção, que é o tema do nosso capítulo. Quanto maior o esforço de alguém, quanto mais brilhante o resultado do seu trabalho, mais próximo ele estará do limiar, quanta purificação ele conquistou, para preferir a luz à sombra. Se sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para o outro a determinação que finalmente o conduzirá à realização do seu desejo. Então, vocês me desculpem também, no comentário do Sutra 2.1, do Yoga Sutra,
O Dr. Time fala desse problema do entusiasmo momentâneo. E aí, se a pessoa não tem determinação, se não tem a abhyasa, que é a prática constante, ela abandona. Vou ler de novo. Se sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida, não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para outro a determinação que finalmente o conduzirá à realização do desejo. Por isso, em geral, mesmo na sociedade, se pede um vínculo de 2 anos antes da pessoa querer dar passos mais esotéricos, para ver se aquela determinação realmente se enraizou, se ela compreendeu o que tem que ser feito. Isso está, eu suponho, bem esclarecido na Chave para a Teosofia, escrito por Blavatsky, que é a fundadora de todo esse processo. Do ponto de vista também institucional, né, como ela chama lá, a sessão interna. E os mestres estão aqui dizendo: quando deve, então, alguém tomar a luz interior para ser seu guia? É desnecessário dizer que o homem é incapaz de aproveitar a vantagem desse guia interior nos estágios iniciais de sua evolução. E por muito tempo, agentes externos de educação desenvolverão sua mente, moldarão seu caráter e estimularão suas faculdades espirituais em botão. Então, no início, o mestre, ou até o discípulo do mestre, vai, de repente, cada um de nós sempre pode ajudar alguém. O senhor Leadbeater insistia que sempre haverá alguém que conhece menos do que nós, então ninguém tem a desculpa de que não pode ajudar os outros ou não está preparado. Mas claro que, à medida que eu me preparo mais, eu posso ajudar mais gente. Por muito tempo, agentes externos de educação desenvolverão sua mente, moldarão seu caráter e estimularão suas faculdades espirituais em botão. Mas chega o tempo, no crescimento de toda a alma, quando essa direção externa começa a mostrar-se inadequada e faz-se sentir a necessidade de um objetivo espiritual dinâmico e definido e também de meios mais eficientes de atingimento desse objetivo. O aspirante volta-se para o interior, o seu interior, a fim de descobrir a realidade que está oculta no interior de seu coração e começa a proceder em sua mente e em seu coração as necessárias mudanças que irão possibilitar realizar sua tarefa. Então, tem que tirar várias camadas. Você sabe aquele pessoal com a forquilha que consegue identificar onde é que está a água. Mas aí o trabalho de fazer o poço pode ser 1 metro, pode ser 10 metros, pode ser 100 metros. A gente não sabe de imediato quanto vai ter que cavar. E alguns já desistem com pouca fé. Ah, não deve ser aqui. Ah, não vai sair água desse buraco, não vai sair assim, é um mato sem cachorro. Então, abandonam a busca. E mais, se vocês deixam o buraco aí com 1, 2 metros e não prosseguem, aí vem a chuva, vem o vento, vem o frio, começa a desmoronar a borda, vai dando erosão. Daqui a pouco, até o trabalho que já foi feito começa a ser perdido. Se vocês não completam o fosso até a água aparecer, e mesmo assim, dependendo do poço, a gente tem que botar pedrinhas ao redor, senão ele desmorona de novo, vira só um pântano, mas não tem água para beber. Estou exagerando? Então, tem todo um trabalho sistemático que se chama yoga, não só para ter uma experiência de meditação de vez em quando, mas para tornar aquela conquista permanente, que é o que chamamos kaivalya. Por isso,
O primeiro livro define o samadhi, que é o objetivo intermediário ou método principal do yoga, pelo êxtase. O segundo é o sadhanapada, que aponta, Nádia, acabei de ver uma barata aqui, mas não tive tempo de alcançá-la, ela já se escondeu. Vocês sabem, a Índia é o Mahabharata, é um baratão, mas deixar para lá. Então, escapou aqui, escapou. Não sei se eu devo contar para minha esposa, senão ela não dorme, então é melhor deixar por isso mesmo. Mas eu acho que era uma barata que se escondeu ali debaixo. Então, o fato é que essas forças de decomposição, formiga, barata, etc., estão sempre atuando. Onde tiver alguma coisa, elas vão em cima. E assim também são as bordas do nosso poço. O trabalho feito pode degenerar. O fato de que eu ter conquistado algum samadhi não garante que ele fique. Hum? Então, o sadhanapada é para conquistar as condições mentais do vibhuti-pada, dali se supõe que venha o samadhi, mas o kaivalya, que é o último, tem a ver com a questão da direção para a libertação, e isso é a creme de la creme, é a cereja em cima do chantilly, aí é que o Yoga Sutra pega fogo, é interpretar o capítulo 4 não é bem assim. Tá certo? Então ele diz: entra seriamente no campo da autocultura. Esse é o momento de começar a busca da fonte de luz que iluminará seu caminho. Então tem que preparar os veículos, e o yoga vem para isso, para nos purificar no físico, no emocional, no mental. O pessoal fica só no Hatha Yoga, às vezes se interessa só pelo físico. Mas o Raja Yoga vai mais longe, ele vai nos preparar para a meditação e para a libertação. Não está desprezando o corpo físico, mas está colocando como um estágio inicial. E alguns já tomam o inicial como sendo o final. Aí nós estamos com uma confusão de objetivo, certo? O aspirante deve ter duas coisas absolutamente claras em sua mente. Primeiro, qual é o objetivo que tem ante si? Segundo, quem o guiará no caminho que leva a esse objetivo? Então, ele colocou muito logicamente essas duas questões. A resposta à primeira questão dependerá da natureza do indivíduo, seu temperamento, seus samskaras e o ambiente de sua formação. Ou seja, o que ele já traz de vidas anteriores e qual é o ambiente que está no karma dele dessa vida, certo? Além de temperamento e da natureza ou estágio evolutivo, o Dharma de cada um. Mas, ainda que possam diferir os objetivos temporais de um aspirante, dependendo do estágio de sua evolução, da fase que está atravessando no momento, o objetivo final de tudo é o mesmo: isso é a libertação das ilusões e misérias da vida e uma vida de iluminação e amor como um indivíduo autorrealizado. Eu suponho que todos já tenham percebido isso ao longo dos estudos que nós estamos fazendo. É tornar-se um Mahatma ou um homem livre, um ser perfeito. Essa questão foi tratada detalhadamente em vários lugares. Enfim, já, como eu dizia, é meio considerado matéria dada. A resposta à segunda questão é dada sem qualquer dúvida no Yoga Sutra, num sutra muito conhecido. Sapurveshamapi Guruhu Kalenanavacheda. Então, esse Sutra 126 é o clássico dos clássicos, não sendo condicionado pelo tempo, ele, Ishvara, é o instrutor mesmo dos antigos. Então, em último estágio, é a própria divindade do Guru.
Ishvara, ou a deidade que preside o sistema solar, é o único e verdadeiro instrutor das diferentes humanidades que vêm e se retiram no vasto drama que está sendo representado em diferentes estágios, em diferentes épocas. Ele é o Jagat Guru, ou o instrutor mundial, que ensina aos antigos. Então, as linhagens de Guru Parampara, de mestre a discípulo, são reflexos de um ser maior que é instrutor mesmo dos antigos. Porque ele vem antes de tudo, ele é a causa da manifestação desse sistema de planetas e mundos, tá certo? Ele é o Jagat Guru que ensina aos antigos, que ministra os ensinamentos primeiros às várias raças e sub-raças de acordo com suas necessidades e circunstâncias. Então, o Manu, o Bodhisattva, o Mahachohan, todos esses seres, na verdade, são instruídos pelo próprio Ishvara. Sua luz é a luz da sabedoria que brilha, pura, sem mácula, no coração de todos os verdadeiros instrutores espirituais da humanidade. E também brilha, ainda menos, no coração de todos os verdadeiros aspirantes, como luz no caminho. Ele é a fonte do poder e inspiração no caso dos verdadeiros instrutores de sabedoria, e ele é também o guia invisível de todas as almas que lenta, mas seguramente demandam sua meta através do longo ciclo de evolução. Ou, em outras palavras, dizer que Deus e o Guru são um e o mesmo. Ou, se vocês preferem, Atman é Brahman. Tá? Isso é a essência do Vedanta. O nosso ser já é, em essência, a divindade. O problema é remover as camadas, é fazer o buraco chegar no poço com água, é remover os obstáculos, as impurezas que estão aí nesse caminho, nesse pântano, sabe lá, de centenas de vidas, que buscaram objetivos diametralmente opostos. Então, tem trabalho a fazer, tem uma faxina geral aí, tem barata para encontrar e remover, tem muita coisa na casa aqui, né? Que quanto menos espera aparece. A gente andou fazendo uma reforma aqui em casa, apareceu de tudo, até uma das tesouras do telhado estava chamuscada, descobriu-se que não se trocava aqueles fios há 50 anos, né? Então só não pegou fogo porque Deus não quis. Casa de ferreiro, espeto de pau, meu pai é engenheiro, enfim, aquelas coisas que não têm explicação, mas que a Zulema conhece bem, que também é do território. Ah, e aí a gente vai vendo, é o encanamento que está, não sei como, descobriram um gambá morto dentro de um tanque da água, né, da caixa d'água. A gente estava tomando água puríssima para escovar os dentes, para isso, para aquilo, um pouquinho de tempero de gambá apodrecido. Então, o cara está achando que está purificando os dentes quando ele está na própria imundície. É assim que nós achamos que estamos, às vezes, evoluindo, quando, na verdade, estamos aí, patinando nos nossos vícios. Mas devagar e sempre a gente vai conquistando gradualmente. Tá? Deus e o guru são um e o mesmo, e o discípulo não deve, em qualquer circunstância, imaginar que sejam diferentes. Tá? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Guru Deva Param Brahma Tajma Shri Gurave Namah. Então, nós estamos aí nos prostrando ao grande ser na figura do guru. O guru espelha Brahma, Vishnu, Maheshvara, Shiva, mas ainda assim, também esse espelho está dentro de nós. Quando eu me prostro ao guru externo, eu estou me prostrando ao rei interno. É isso que nos ensina o Guru Stotra. E
por essas e por outras razões é que nós estamos aqui fazendo esse estudo. Deve ficar bem claro do que acima foi dito em relação à identidade de Deus e do Guru, que o mesmo Deus objetivo de nosso esforço espiritual é também o guia em nossa busca, que fala em nosso coração, primeiro com a voz da consciência e depois com a voz do silêncio. Então, vocês querem o pequeno polegar, é o grilo falante, é a voz da consciência que nos põe no caminho do bem. Esse é o primeiro passo a dar. Se eu não consigo seguir o caminho do bem, não vai aparecer guru nenhum para me instruir, tá certo? Agora, quando eu tento fazer o que é certo, eu atraio condições e méritos kármicos para que, de repente, alguém me ajude a me instruir mais. Porque sempre que eu sigo o caminho do bem, eu acabo ajudando os outros. E aí eu crio as condições kármicas para atrair quem me ajude. É assim que funciona. É por isso que todo caminho espiritual tem um lado de doação, de levar a luz espiritual aos outros. E isso significa, no mínimo, alguns desses trabalhos têm que ser gratuitos. E por isso a sociedade teosófica não é dinheirista, não sei se me faz claro, claro, ela tem despesas a pagar para funcionar como instituição, mas não é o seu objetivo entrar no mercado e bombar com o número de seguidores. O pessoal lá estava festejando na sociedade e na editora teosófica, que somando tudo tinha dado 50 mil seguidores. Bom, ele disse, merece todo o meu apoio e parabéns, mas não esqueçam que o site da Sociedade da Terra Plana tem 700 mil seguidores. Então, se a gente não consegue nem superar o pessoal da Terra Plana, é porque tem muito trabalho ainda a ser feito. Ou será que eu estou exagerando? A ignorância ainda campeia num nível. E basta ler as notícias para ver que eu não estou mentindo, que aqui eu estou só ainda na brincadeira. Mas e quando entra na venda de armas, nas guerras, no crime, nas drogas, aí eu estou nos territórios de tamásicos e obscuros de Prakriti, que são uma fonte de dor e sofrimento, dukkha e ajnana, como diz o Sutra 2 34, sem fim, anantam. Tá? Então, enquanto eu não quebro esse vínculo de ignorância e essa atração pelo que gera sofrimento, eu estou no caminho do mal, eu estou me destruindo. E algumas pessoas acham ainda que aquilo é o grande barato, mas estão se matando. É droga, é impureza de todo tipo. Mas convencer um drogado a largar a droga não é uma tarefa simples. Esta importante verdade concernente à nossa vida interior tem sido usualmente pervertida nas interpretações ortodoxas por motivos óbvios, como significando que mesmo um guru comum, com todas as suas limitações e fraquezas humanas, deve ser adorado como um deus. Aí o pessoal também tira proveito e veste assim a figura de sentar num trono dourado e aí esperar doações. Né? Sempre que eu encontro aquele disco que diz assim, propriedade de Jesus, eu fico inclinado a perguntar, eu também tenho uma igreja lá, posso levar o teu carro? Então, afinal, né? Aí eu me apresento com a procuração em nome de Jesus, levo a propriedade lá para casa. Como é que fica isso? Né? Então, essa é a questão. Propriedade de quem? Então, e com que interesse a pessoa bota esse tipo de dízimo? Não? Porque ela quer multiplicar o investimento. Agora, a verdadeira oferenda tem que ser niskama, ela não pode ter expectativa de recompensa. Enquanto eu quero só
esse caminho está maculado pelo ego. Então, o Buda dá 3 passos. Você sai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, o que já dá trabalho, porque tem que estudar. E o terceiro, sede puro de coração. É fazer sem buscar recompensa. E a gente está toda hora enfrentando esse ego por aí. A ideia da deidade em sua função como instrutor tem sido simbolizada nas escrituras hindus como Dakshinamurti. Os seguintes versos, muito conhecidos, descrevem magnificamente de forma gráfica sua natureza e sua função como Jagadguru. Chitram Vatataro Mule Vadra Ishvar Guru Yuva Gurus tu Maunam, aí é o silêncio, né? Vakayam Ishtayastu Chinasam Shaya. Oh, maravilha, oh, que maravilha, sob frondosa figueira brava, que é a Banyan Tree, né? O próximo à sua raiz está sentado o jovem instrutor entre seus discípulos idosos, e o instrutor permanece em silêncio, Maunam. Entretanto, todas as dúvidas dos discípulos são dissipadas, o Shishya. Então, é estranho que, mesmo que ele nada fale, como era o caso de Sri Ramana Maharshi, o mestre silencioso, o Paul Brunton foi lá fazer uma entrevista, levou 10 perguntas no bolso, na hora deu uma bobeira, não conseguiu fazer nenhuma. Chegou no hotel depois, todas as 10 estavam respondidas no discurso de Sri Ramana. Enfim, Dakshina quer dizer Budi, portanto, Dakshinamurti significa a corporificação de Budi, ou representação simbólica da função da consciência divina dentro de nós, a qual nos capacita a compreender e vir a ser perceptivos das verdades espirituais diretamente nas profundidades de nossa consciência. Então, ele vai citando todas essas questões da luz de Buda, da intuição espiritual. Ele diz que não somente os corpos dos instrutores envelhecem e morrem como os dos outros, mas seus ensinamentos deterioram-se com o passar do tempo pela ignorância e fraqueza daqueles que o transmitem. Então, o problema são os seguidores. As igrejas começam com um ser santo, que é o seu fundador, o seu hierofante, e depois vão declinando a níveis que às vezes não reconhecem mais o que o instrutor original ensinou. Mas a sabedoria eterna da qual esses ensinamentos derivam permanece nova, dinâmica e pura como a juventude, pois é parte da consciência divina do Logos. Por isso que Dakshinamurti é representado por um garoto jovem, o Sanat Kumara, o eterno jovem. E assim, essa simbologia, ele vai dizendo, os mais elevados e profundos segredos da vida estão além do escopo do intelecto, não podem ser comunicados pela linguagem, mas somente por experiência direta. Ou, como diz a Carta dos Mestres, a iluminação tem de vir de dentro. Então, o que os mestres podem ajudar é indicar o caminho, é sugerir as práticas e nos entusiasmar com a experiência real que eles obtiveram, mas cada um tem que fazer sua prática. Até que essa luz ilumine o nosso intelecto, o conhecimento intelectual permanece, em sua maior parte, estéril e sua importância verdadeira mais profunda permanece oculta. Então, o cara pode virar uma enciclopédia e nem por isso ser espiritual. Se não, como dizia Krishnamurti, não é? Todos os professores de filosofia já estariam iluminados. Um dos maiores problemas da vida espiritual é encontrar um guia fidedigno que nos possa ajudar a vencer as dificuldades e provações, dando-nos força quando nos sentimos desengajados
quando permanecemos perdidos nas trevas da ignorância e do desespero. E se esse cara é sério, ele não está buscando atenção ou dinheiro para si, mas falsos gurus já são até parte da vida ocidental. O pessoal bota um manto laranja, um turbante e saem se apresentando como isso ou como aquilo. E, para usar um provérbio bem brasileiro, só tem vivo onde tem trouxa, fazem a grana em cima dos discípulos. Prefiro não citar exemplos, certo? A verdadeira dificuldade em tais casos é a falta de confiança, a falta de fé no fato do guru interior estar em nós, pronto para guiar-nos, e a falta de confiança em nossa aptidão para estabelecer contato com ele e receber seu auxílio, quer dizer, a questão da direção do guru interno. Todas essas dúvidas podem ser resolvidas por um supremo ato de fé, voltando-nos resolutamente para a sua direção e chamando-o para ser nosso guia. E à medida que persistimos em procurá-lo em busca de auxílio, de que necessitamos de nossa vida interior, cada vez maior auxílio nos vem até nos tornarmos independentes de toda ajuda externa. Ao considerar esta questão, devemos lembrar-nos de que todos os Satgurus são seres libertos, permanentemente estabelecidos em Sata ou verdade, sendo, portanto, sua consciência una com a consciência de Dakshinamurti. Então, se a conduta do guru não corresponde, é porque ele não é um guru pleno. Isso é outra coisa que, em geral, o ocidental é muito ingênuo, porque se apresentar como um iluminado é muito fácil, viver em conformidade é que são ela. Tá? Quando um aspirante necessita de auxílio, este lhe é dado através dele, está em maiúsculo, certo? Então, estamos aí com os agentes da vontade divina. Da melhor maneira possível e conforme as circunstâncias, eu diria o estágio evolutivo, os méritos de cada um. Como ou por quem o auxílio é dado, não lhe compete julgar. Tem uma passagem das cartas que diz que para o homem sábio até as pedras proferem sermões. Ele deve deixar essas coisas àqueles que podem levar avante a vontade do Supremo Instrutor com a mais consumada habilidade e sabedoria. E devem ficar alertas e vigilantes, por pronto para receber ajuda e guia de qualquer maneira que lhe venha. Pode ser que ele fique em contato físico com o instrutor, ou seja guiado do interior, ou seja deixado inteiramente aos seus próprios recursos para desenvolver sua força interior e a sua autoconfiança. A natureza do auxílio varia de acordo com as circunstâncias predominantes e as necessidades do discípulo. Instrutores menores podem também agir como instrumentos imperfeitos de Dakshinamurti, segundo sua pureza mental, libertação do egoísmo e harmonização da mente com a consciência suprema. Então, eu acho que todos nós somos, de certa forma, agentes do karma dos outros. Se pudéssemos sempre ser agentes do bem, nós estaríamos criando as melhores condições para o mundo se tornar melhor e para a nossa própria evolução. É isso que ensina a lei do karma. Eu acho que eu não falei nenhuma novidade, mas se os irmãos tiverem acréscimos, divergências, perguntas, enfim, a palavra é vossa. Nós trabalhamos com liberdade de pensamento na sociedade, Teosado.
Muito Sejam lindo esse bem-vindos às final. portas do Yoga Sutra. Que foi, Zu? Muito lindo esse final dele, porque a gente volta para o início e ele faz um fechamento assim que É, torna tudo muito lindo esse último capítulo. ele te remete ao início. E assim também, o que eu acho lindo no Yoga Sutra e no Aos Pés do Mestre, é que a última técnica já é a primeira. É o Viveka, é o discernimento. Como diz também Krishnamurti, que o primeiro passo é o último passo. O problema é dar o primeiro passo. O resto vem por acréscimo, mas a inércia está no primeiro. Eu queria que você completasse aquele erro da tradução que diz assim, da prática dos exercícios componentes do yoga, da destruição da impureza, nasce a iluminação espiritual que evolui e aí Uhum. sim, se desenvolve em percepção da realidade. Isso para mim não ficou claro depois do evoluir. É que eu estou lendo o do outro livro, tá certo? No E aí, inglês é a sério, mesma coisa, mas em português um livro traduziu um pouco de um jeito, o outro do outro. Vou ler de novo agora, segundo a ciência do yoga. Tá? Essa foi, em português, traduzida pelo Milton Lavrador, e tem dois caras que enfiaram o nariz com revisão técnica. Não sei se tu lembra do Alcir Anísio Ferreira, lá no Centro Raja, já era velhinho, e um tal de Ricardo Lima, que era um jovem que estava enfiando o nariz nessas coisas. Certo? Então, esses caras resolveram meter o nariz nessa tradução. Ficou assim, página 164. Eu vou recomendar quem quiser seguir adiante comprar o livro, não é? Ainda dá tempo, temos um mês aí. Editora Teosófica, da prática dos exercícios que compõem o yoga, da destruição da impureza, brota a iluminação espiritual, que evolui para o percebimento da realidade. Em sânscrito, Viveka Kyati é não é um discernimento qualquer, não é aquele primeiro estágio do que dura e do que não dura, não é aquele estágio do puro e do impuro. Quando chega em percebimento da realidade, é a última técnica do Yoga Sutra. Vou ler para vocês, então, essa última técnica, que é o 226. A prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya. Isso está na página 162. Então, quando essa percepção do real é ininterrupta, a pessoa se iluminou. E quando ela tem altos e baixos, às vezes está inspirada, às vezes não. Aí a gente está ainda no mar de sargassos, aí, com todas as suas tempestades. Tá certo. Um dia a gente enxerga, no outro dia fica cego de novo, aí depois resolve abrir o olho mais uma vez. E assim avança a humanidade, como é que diz a música? Devagar e com má vontade. Eu ouvi essa música em algum lugar, vocês é que devem saber do detalhe. A verdade aparece até na música popular. Tem aquele samba Me Engana que eu gosto. Aquela eu acho assim, mensagem profunda. meninas, alguma pergunta? Bom, já está no nosso tempo, né, Lívia?
Está todo mundo convidado para o dia, então, 1º de março, é isso? 19h30? Seu áudio tá fechado, Lili. Vamos fazer a meditação do encerramento? Pode ser. Em gratidão à doutora Beza e ao seu mestre que a inspirou nesse mantra, chamado Mantra da Unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zenite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam de todos, paz a todos os seres. Namastê. Grande abraço a todos. E aqui o nosso 2024, que hoje nossa primeira reunião, não é deste ano, já abrindo as portas para um novo nível de estudo, que será o Yoga Sutra de Patanjali, clássico dos clássicos, com a incomparável tradução e comentário de Dr. Iqbal Chaitanya, porque ele traz uma espécie de atualização à linguagem científica. Enfim, quem quiser ler a minha tese, eu fiquei gastando algumas páginas lá para justificar por que eu escolhi exatamente essa tradução dentre, sabe lá, quantas milhares que surgiram ao longo de 2.600 anos. É, para o momento atual, não quer dizer que seja insuperável, mas para o momento atual, para a linguagem atual, para a ciência contemporânea, eu ainda aposto mais nesse livro. Tá ok? Combinado, Ricardo. Gratidão mais uma vez, viu? Foi maravilhoso. Esse capítulo Eu que final é de agradeço a encher o coração. oportunidade. Tá certo? Grande abraço. Então, boa noite. Até dia 1º, então. Até dia 1º. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. A cozinha tá lindinha, golden.